Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores que me ouvem nas mídias nesse momento. Quero parabenizá-lo por você decidir tirar um tempo para escutar o que temos a dizer a você e convido a permanecer até o final, onde você será impactado pelas revelações e muitas coisas inéditas que você jamais ouviu. Olha, prezados, nesse momento estamos prestes a ir às urnas para decidir quais os líderes dotados de espírito público que irão governar e legislar nos próximos 4 anos aqui na cidade de Manaus. Isso não tem sido uma tarefa fácil, mas estamos no Estado Democrático de Direito e é o nosso dever como cidadão participar do pleito e que Deus nos abençoe para que vença os melhores. Bem, a questão é, quantos gostariam que os políticos e a política dessem resultados bons e perenes a toda uma sociedade saudável? Você pode estar pensando nesse momento, mas, poxa, isso é impossível. Eu convido a você que pare agora e escute o que tenho a lhe dizer e você vai entender que o cristianismo é uma política de resultados que, de fato, transforma para melhor a sociedade para todos. Olha, não podemos negar que é um momento político difícil para os cristãos brasileiros. Há brigas, discussões dentro e fora dos nossos ambientes rotineiros, né? Onde convivemos, inclusive dentro das famílias. Né? Há minorias não politizadas se sentem cada vez mais afastadas das igrejas. Muitos se preocupam com a perda de credibilidade moral à luz das recentes alianças políticas que não são compreensíveis para os alheios ao processo e muitas vezes danosos mesmo. Por falta de conhecimento da liderança, isso atinge diretamente a comunidade que você está inserido. Isso não raramente acontece. Mas em síntese, os evangélicos da esquerda e da direita ficam totalmente constrangidos uns com os outros e isso é que nós estamos sentindo, estamos percebendo, não é? O cristianismo evangélico tem um sério problema de relações públicas, acredite. Em primeiro lugar, deixe-me dizer algo. Não devemos nos surpreender quando o mundo está chateado conosco, está chateado comigo e com você. A Bíblia nos diz que as nações se enfurecem contra o Senhor e seu ungido Jesus. Se adotássemos todas as posturas políticas e politicamente corretas, a fúria do mundo realmente pararia? Dificilmente. E se assim fosse, o que diria sobre de que lado estávamos, das nações ou do Senhor? Para que não estejamos excessivamente preocupados com o nosso atual problema político de relações públicas, vale a pena perceber que o mundo não se oporá aos cristãos apenas porque dizemos nós amamos Jesus. Eles vão se opor a nós por causa do que dizemos que Jesus exige em suas vidas e na nossa. Jesus, olha, é um rei. Ele é político. Ele fez exigências e ainda mais específicas. Portanto, se você deseja seguir este rei, acostume-se, querido, com as perseguições desse mundo. Disto eu tenho certeza. E dito isso, eu quero dizer aos cristãos que nós merecemos, de fato, a meia-culpa por nossos atuais problemas de relações públicas. Fomos nós que causamos esses problemas. No entanto, esses problemas não começaram nas eleições de 2018 ou em meio às fortes reações emocionais da esquerda contra o Lula, ou do ex-presidente Lula, ou da direita, do atual presidente Bolsonaro, ou com os erros da maioria de caráter moral do presente século, ou da revolução sexual da década anterior, ou em meio ao apoio cristão a um dito personalidade socialista que não agradou a ninguém, ou mesmo a escravidão das décadas e dos séculos anteriores. Em vez disso, muitos dos nossos problemas políticos atuais têm raiz em algo muito mais profundo, mais antigo ainda. Muito frequentemente, nós cristãos nos interessamos mais pelos reinos que podemos construir neste mundo do que pelo reino de Cristo em nós. E isso tem atormentado os cristãos desde os dias coloniais.
Com muita facilidade, investimos nossas maiores esperanças políticas na nação ou em nossa visão do que uma nação deveria ser. E tal utopia e idolatria leva a um envolvimento político intemperante, na melhor das hipóteses, e a injustiça e a opressão na pior delas. Nós precisamos reconhecer de onde vem o nosso verdadeiro poder político. Reconhecer que a palavra política mais poderosa do mundo é o Evangelho. Você está pronto para isso? Então preste atenção. Preste atenção, porque existe uma mensagem nas Escrituras que inaugura um reino neste mundo. Vamos lembrar que existe uma mensagem neotestamentária que inaugura um reino. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, confessou Pedro lá em Mateus 16:16. Essa é uma confissão que inauguraria um reino totalmente novo. E nada é tão politicamente poderoso quanto uma mensagem que inaugura um reino, especialmente um reino global, que cruza as fronteiras físicas, étnicas, culturais e linguísticas. A mensagem Jesus é rei não é apenas política, metaforicamente, como quando falamos na política universitária, na acadêmica. É totalmente e inteiramente político. Isso se aplica a toda a humanidade. Significa ligar cada vida e mudá-la radicalmente. É uma mensagem que diz que obedecemos aos nossos governos apenas porque devemos obediência ao Rei Jesus. Os governos eleitos não são absolutos, não são eternos. Sua autoridade é contingente e relativa. E não se engane, meu querido, isso é uma ameaça para eles. A perseguição faz sentido na perspectiva de um governo que acredita que seu governo é supremo. Observe essa diferença. Como ministro, como vários ministros no Brasil e no mundo, nós somos regularmente chamados por Deus para fazer um discurso político. Um discurso político profundamente partidário. Não se espante não. No entanto, não é para reunir as tropas em defesa da cristandade contra os infiéis de vários tipos. Não é isso. Ele não divide entre direita, esquerda, republicanos, democratas, liberais, conservadores, mas entre Cristo e o anticristo. A pregação, ao que parece, é política. O evangelismo também. Ambos os tipos de discurso chamam as pessoas a se curvarem diante de um rei cujas reivindicações são mais elevadas do que todos os outros reis. A lealdade da humanidade a esses reis menores eles derivam da obrigação da humanidade para com o rei dos reis. Então pense no sermão de Jonas em Nínive, por exemplo. O julgamento está chegando e Nínive será subvertida ou destruída. Está lá escrito em Jonas 3,4. O que significa isso? Imediatamente diz a palavra, a cidade acreditou em Deus e se arrependeu. O discurso de Jonas foi evangelístico, sim, mas você pode pensar em um discurso político mais poderoso do que o dele? Mudou totalmente uma cidade. E Jonas não estava tentando instalar um rei ou um reinado israelita. Esta era uma cidade estrangeira, Nínive. Não é diferente do Brasil, não é diferente da China, não é diferente de Washington, Moscou, Manaus ou qualquer outro lugar do mundo, em termos de onde ela está localizada no enredo redentor da palavra ou da Bíblia. Por detrás da natureza política da nossa pregação e evangelismos está uma mensagem política, que é o Evangelho. Você não é melhor do que ninguém porque é branco, porque é rico, porque é sábio, não, nada disso. Isso põe fim a esses argumentos de autodefesa ou de defesa de grupo. Ele fecha as nossas bocas e nos declara todos culpados diante do trono de Deus. Só podemos possuir, meu querido, uma posição perante Deus e todos os que pertencem ao reino de Deus com base em algo externo, que é a justiça de Cristo. E a frase mais politicamente poderosa na Bíblia pode ser aquela frase que está escrito lá, que diz assim, onde então está se gabando? Onde está logo a vanglória? É excluída por qual rei? Das obras? Não. Mas pela fé,
Afinal de contas, o orgulho é a raiz de toda dominação e coerção. Brigamos e matamos porque desejamos e não temos. Cobiçamos e não podemos obter. Tiago 4, 1, 2. Mas agora, necessidade de dizer, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sou comunista, eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou de direita, eu sou de esquerda. É extinto neste caso, porque ninguém deveria se vangloriar dos homens, pois todas as coisas são suas, seja Paulo, seja o Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro. Todas são suas e você é de Cristo e é de Deus. Amém? Em uma assembleia daqueles justificados pela fé, não há escravo nem livre, judeu ou gentil, meu irmão. Não existe homem ou mulher. Essas categorias políticas que dividem o mundo elas são relativizadas e submetidas à nossa identidade em Cristo. Em suma, acaba com o orgulho, nivela todas as hierarquias e produz a paz. É aquela fonte inesperada de unidade política da história. Afinal, uma pessoa justa ou íntegra, no mínimo, está em posição correta com relação a uma autoridade governante e um corpo político. Isso significa que declarar alguém justo ou correto é frequentemente uma declaração política, envolvendo dimensões verticais e horizontais. Vejamos que o veredito de Deus de justo para seus santos é um veredito da aliança. Ele nos declara justo de acordo com os termos da nova aliança. Não é apenas uma declaração legal, é uma declaração política. Ser declarado certo pelo juiz é ser declarado certo ante de todos os outros no tribunal. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, uma política cristã do evangelho raiz, né? Ela empunhará a espada com o propósito de estabelecer a justiça entre aqueles a quem foi negada. Ela reconhece que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E aqui, de fato, está o que deve ser a política do evangelho e se destaca nisso. Ela não visa o seu próprio bem, mas o bem de todos dentro da sua jurisdição, cada um de acordo com as suas obrigações, né? A minha obrigação para com os meus filhos é maior do que a minha obrigação para com os seus filhos, por exemplo. Porque todos são feitos à imagem de Deus. Então, a tribo cristã existe não para se proteger, mas com o propósito de amar a Deus e amar as outras tribos. Portanto, temos que ter muita consciência e prestar bastante atenção nisso, porque agora nós entendemos que muitas vezes nossa visão de engajamento político esquece nossa palavra mais poderosa, que é o Evangelho. Não é suficiente simplesmente dizer a Bíblia enfatiza a justiça social, ou as leis morais universais, ou qualquer uma outra coisa, quando essa é a nossa única palavra. E aí, parecemos qualquer outro grupo de interesse, promovendo uma lei do interesse próprio, não é? Uma lei de interesse para as tribos. Não, e não é o caso. É o caminho do moralismo e da vergonha. Então, nos tornamos como o sal, neste caso, o sal que perdeu o seu sabor, se assim nós agimos. Que Jesus diz também que pode ser jogado fora. Eu concordo quando se diz que precisamos de um modelo ou ideal melhor e verdadeiramente cristão, o verdadeiro pecado do evangelismo político, ainda que em um partido formal, não é o fato de sermos excepcionalmente ruins, mas o fato de não sermos absolutamente excepcionais. E a solução não é fingir que algum dia seremos pessoas moralmente perfeitas. Isso é apenas mais um moralismo. Em vez disso, a solução é perceber que o poder político deve sempre começar com o evangelho. Só ele possui a capacidade de mudar um coração, de produzir a verdadeira justiça e unir os inimigos permanentemente, transformar a sociedade, transformar os guetos em lugares aprazíveis. Isso ocorre, é claro, principalmente na igreja. Somos os únicos com recursos para esse tipo de diversidade verdadeira e que rompe fronteiras. E ainda,
Saber que o poder político começa no Evangelho muda as nossas expectativas para a praça pública também. Isso nos faz reduzir as nossas expectativas, ajuda-nos a nos arrepender do nosso utopismo e a reconhecer que todas as atividades da praça pública pertencem a uma posição periférica. Sim, continuamente a trabalhar e se fazer, ser ouvido em praça pública ou em um púlpito parlamentar, mas acima de tudo, para amar o próximo e fazer justiça. É assim que Deus ordena. Posso ouvir amém? Nosso evangelho, o evangelho da justiça, da justificação pela fé, somente, é profundamente político. Isso cria um novo corpo político, onde não há vanglória, onde não há soberba, onde não há direita nem esquerda, e nos envia como embaixadores, com a mensagem de paz para todos os que olharem para o Rei dos Reis, o Rei Jesus, nascerem de novo e viverem para sempre. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós usemos esse poder político do cristianismo para uma política de resultados. Ao pastor Jonathan Lemon, ancião da Igreja Batista de Calvary, USA, nossos agradecimentos. Graça e paz. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.